Fala pessoal, bem-vindo a mais uma videoaula que a gente vai falar agora sobre o primeiro molar inferior. O que é importante saber? A gente precisa saber diferenciar os molares pré-molares um do outro, saber que existem características diferentes dos superiores e inferiores, primeiros molares, de segundo e de terceiro molares. Aqui a gente vai ver as características mais básicas, mais para frente você vai ver que a gente vai aprofundar um pouco mais para poder fazer o elemento mais estético possível. Então vamos começar. Primeiro molar inferior. A gente vai ver que ele é o único elemento que vai apresentar 5 cúspides. A gente vai ter as 3 cúspides na região vestibular, 1, 2, 3, que é a mesial vestibular, central e distal, e 2 na região lingual. Então, apresentou 5 cúspides, é o primeiro molar inferior. Aí a gente já precisa saber diferenciar. Você vai ver que no PDF de cada videoaula, algumas vão ter, outras não, a gente vai mostrar um resumão da aula para você que não ter que assistir tudo de novo quando você estiver colocando a mão na massa. Tudo isso para você ter o melhor rendimento possível das videoaulas. Então vamos lá. A gente vai começar falando sobre o suco principal. A gente falou sobre as 5 cúspides, né, que você vai notar para poder diferenciar o molar inferior do superior, do primeiro e do segundo molar. Então a gente vai começar pelo suco principal. Esse suco ele vai ter na região mesiodistal e vai ter na região que é vestibular para lingual e dividir na cúspide central da distal. Então assim, a gente vai meio que dividir as cúspides através deste suco. Então, quando você estiver com a mão na massa, inserindo o seu primeiro elemento dentário, como que a gente vai começar a fazer? Como se fosse assim, dividir quase que no meio na região vertical e dividir quase que no meio na região horizontal, mesiodistal, vestíbulo lingual. E aqui separando a cúspide central da distal. Lembre que a gente não vai trabalhar com retas, né? Eu vou chegar com o meu Hollenbeck e fazer uma reta aqui, uma reta aqui, uma reta aqui, vai ficar superficial. A gente vai sempre trazer curvas, como se fosse assim um S, para ficar mais natural possível. É importante lembrar que quando a gente estiver desenvolvendo as cúspides do primeiro molar inferior, existem assim, certas prioridades de largura. A primeira cúspide, que é a mesial na vestibular, vai ser mais larga que a central, vai ser mais larga que a distal. E na lingual, a mesial vai ser mais larga que a distal. Sempre como padrão para a gente desenvolver nosso primeiro molar inferior. E avaliando isso, a gente vai desenhar os sulcos que vão dividir as cúspides e, em seguida, os sulcos secundários. Sulcos secundários, como o próprio nome já diz, eles são leves sulcos, não são os principais, obviamente, e eles são mais sutis em termos de tamanho, né? Se você quiser pensar dessa forma. Tá vendo que é como se fosse um Vzinho aqui na mesial, um Vzinho aqui na distal, uma esticadazinha na cúspide vestibular mesial, mais uma aqui na distal, poderia ter mais um aqui também. Então assim, para a gente completar a anatomia, a gente vai inserir alguns sulcos secundários. Sempre também em formato de curvas, nunca reto, para não ficar superficial demais a coroa ou a restauração que a gente estiver desenhando. Além disso, a gente vai ter a aresta longitudinal. A aresta longitudinal, ela vai ser como se fosse assim, ao invés de ser a região aqui oclusal folisa, ela vai ter como se fosse uma quinazinha, mas bem sutil, sabe? Só para poder você enxergar ou às vezes sentir a divisão onde começa a parte vestibular da parte oclusal. Além disso, a gente vai ter a aresta transversal. O dente, o molar, assim como os posteriores de forma geral, eles têm uma função. Eles não possuem esses tanto de sulcos, de arestas, somente por ter uma função, e a função é de triturar os alimentos. Então, por isso que é importante conhecer a anatomia para poder oferecer essa função. Por exemplo, na cúspide aqui mesial vestibular, você vai ver que ela forma como se fosse uma pirâmide. Então, assim, ela não vai ser redonda, ela vai ser como se tivesse uma linha traçada, não totalmente reta, mas bem sutil, bem suave, que vai compor a minha aresta transversal. Esses desenhos, eles vão favorecer triturar o alimento. Vai ter uma chave oclusal que vai encaixar os dentes posteriores de cima com o de baixo, de forma que no movimento de mastigação, esse desenho vai favorecer
a função do elemento, que é triturar o alimento. E só lembrando que a aresta transversal, ela vai passar pelas cúspides. Então, cada cúspide vai ter uma delimitação da aresta transversal, que lembrando que a cúspide na região oclusal vai ser como se fosse uma pirâmide. E, para complementar, a gente vai ter as regiões de fóssula. Quando a gente está ali na fase inicial, às vezes desenha tudo plano, tudo no mesmo nível, só que para o seu dente ficar assim mais, digamos assim, mais anatômico, a gente tem que lembrar da região de fóssula. O que é a fóssula? É um ponto mais baixo da região oclusal. Então a gente vai ter uma fóssula mesial, central e distal. Aqui vai ser um pouquinho mais fundo, então a gente vai entrar um pouquinho mais com o Hollenbeck ou um instrumento que a gente estiver usando para poder escavar. Entrou um pouquinho mais baixo, volta, ou você preenche, ou não escava mais, até chegar na parte central, que você escava um pouquinho mais para ficar um pouco mais baixo, volta, e na região distal. Então, esses 3 pontos, se for olhar como um todo, plano anal oclusal, esses 3 pontos, mesial, central e distal, são os pontos mais baixos. Então, a gente precisa de observar esses elementos para poder compor a nossa estrutura anatômica do nosso elemento dentário.